Quando precisamos decidir sobre qual fundo imobiliário investir, eu sei que é uma tentação recorrer às maneiras mais fáceis. Geralmente acessamos um site com informações sobre ativos como o Investidor 10, o Status Invest ou o Funds Explorer e fazemos uma filtragem com base no preço sobre o valor patrimonial, o famoso P sobre VP, já que ouvimos a todo momento que se esse indicador estiver abaixo de 1, há um desconto naquele ativo. Logo, deduzimos que se há uma promoção, vale a pena comprar. Porém, a dedução deve vir acompanhada de uma avaliação do indicador para entender os motivos dele estar num patamar reduzido, pois pode refletir uma realidade enganosa. Outro indicador comumente analisado pelos investidores é o Dividend Yield médio. Caso ele esteja elevado, esse fundo é considerado uma boa opção para investir. No entanto, como trata-se de um Dividend Yield médio, seu valor pode estar distorcido com pagamentos mais altos e não recorrentes integrando o cálculo. Além disso, esse indicador reflete o passado e em nenhum investimento o passado vincula o presente e muito menos o futuro. Então esses dividendos não irão necessariamente se repetir. A terceira forma mais comum de decidir sobre os investimentos é com base nas indicações de alguém próximo ou de alguma lista que você viu na internet ou até mesmo no YouTube, dos melhores fundos imobiliários para investir no mês ou qualquer outra lista desse tipo. Eu não acho que você deva deixar de assistir ou ler algum material com esse conteúdo, mas desde que saiba os critérios que foram utilizados. Eu percebo alguns problemas quando investimos apenas com base em indicação. O primeiro deles é que você está terceirizando a responsabilidade de decidir sobre onde você vai alocar o seu dinheiro. Só você sabe as suas necessidades, os seus objetivos e o quanto foi difícil conquistá-lo. Essa decisão deve ser sua. O segundo ponto é que, sem saber quais foram os critérios para escolher esses fundos, não tem como você avaliar se ainda vale a pena manter esse investimento, afinal, você não sabe nem os motivos que fizeram você começar, porque a decisão foi de outra pessoa. O terceiro ponto é que esse comportamento cria uma dependência, e caso a fonte de indicações pare de fazer os vídeos ou não te passe mais essas informações, você fica perdido, sem saber como continuar gerindo a sua carteira. Não dependa de ninguém. Aprenda o que você precisa para tomar suas próprias decisões de maneira consciente. Agora vamos passar ao assunto principal do vídeo. E antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar, para que esse conteúdo ajude a mais pessoas. Bom, agora tratando especificamente sobre os critérios para escolhas de bons fundos imobiliários, é preciso falar sobre um vídeo que foi postado recentemente no canal e que trata sobre os fundos imobiliários de uma forma mais geral. Como eles funcionam, quais são os tipos, os segmentos em que eles atuam, as vantagens e as desvantagens e a análise com um exemplo prático de um relatório gerencial. Então, nesse vídeo aqui, você pode obter informações mais gerais sobre os fundos imobiliários, e essas informações não serão tratadas nesse vídeo. Então, nesse vídeo também foi falado sobre como o investidor pode acessar as informações sobre os fundos imobiliários e, a partir delas, realizar um investimento mais seguro. Nós temos sites como o Investidor 10, em que você pode explorar os fundos imobiliários de diversas formas, por segmentos, por destaques, por rankings de dividendos, de valor patrimonial, de liquidez, enfim. Temos também o Status Invest, que você pode acessar diversas informações sobre um fundo imobiliário. Agora, a principal é a forma que foi tratada no vídeo anterior. Você entra no Google, por exemplo, digitar o ticker ou código do fundo imobiliário mais RI. Então você vai chegar a um resultado que irá lhe direcionar para a página de relacionamento com o investidor. Nessa página você vai obter diversas informações sobre o fundo imobiliário, de forma geral, e especificamente no relatório gerencial, que é publicado mensalmente por vários fundos imobiliários, você vai ter diversas informações que vão ser decisivas para você optar por um ou por outro fundo imobiliário na hora de investir. E agora, tratando especificamente sobre os critérios para a seleção de bons fundos imobiliários, nós temos aqui o seguinte. Em relação aos fundos imobiliários de tijolo, nós temos aqui separados 12 critérios que você vai aplicar de forma distinta. No outro momento, nós vamos tratar de critérios específicos para os fundos de recebíveis imobiliários, ou fundos de papel. Tranquilo? Bom, essa análise ela vai se dividir em duas etapas. A primeira etapa, uma triagem prévia, para definir alguns fundos imobiliários que serão objeto de um estudo mais aprofundado, com a aplicação dos demais critérios. Para essa análise inicial, vamos utilizar os critérios de 1 a 4. Então você vai considerar tipos de fundo,
e segmentos de atuação. Com base nisso, e isso já foi tratado no vídeo anterior, você definir a partir do tipo de fundo, tijolo, papel, híbrido, fundo de fundo, enfim, quais os tipos de fundo em que você deseja investir. E depois você vai separar, de acordo com o tipo de fundo, o segmento de atuação desse fundo imobiliário. No caso, um fundo de tijolo, do segmento galpões logísticos, lajes corporativas. Então você define 1, 2, 3 fundos, mais 1, 2, 3 de outro segmento e mais 3 fundos imobiliários de papel. Então, a partir dessa triagem inicial, obedecidos, óbvio, e atendidos esses critérios iniciais, você vai realizar um estudo mais aprofundado de cada um deles, com base nos demais critérios, e a partir daí chegar à conclusão sobre quais fundos se encaixam melhor dentro das suas perspectivas e expectativas em relação a esse tipo de investimento. Tranquilo? Então, nesse primeiro momento, considerando o tipo de fundo e segmento de atuação, imagine que esses critérios iniciais são utilizados para que você, ao escolher fundos de vários tipos e vários segmentos, você consiga aí uma diversificação melhor na sua carteira de investimento e assim possa proteger ela de algumas variações que podem ocorrer. Por exemplo, algum momento econômico mais desfavorável para os fundos imobiliários de tijolo pode ser mais favorável para os fundos imobiliários de papel. Então, a diminuição nos rendimentos de um pode ser compensada pelo aumento nos rendimentos de outro. Então, essa é a ideia em relação à diversificação através da escolha de vários tipos e segmentos diferentes dos fundos imobiliários. Bom, em relação aos outros critérios, ao 3 e ao 4, que vão ser utilizados nessa análise inicial, vamos para a prática que vai ficar melhor para ser compreendido. Pronto, você vem em um site como o Investidor 10, e aqui ele tem uma aba específica para fundos imobiliários, em que você pode listá-los de várias formas. Por destaque, por segmentos de atuação, os rankings em relação a dividendos, valor patrimonial, liquidez, etc. Então vamos aqui, nesse exemplo hipotético, e para os FIIs de maiores dividendos. Bom, não vai ser o nosso critério inicial, vamos ver qual vai ser o nosso critério inicial, o valor de mercado. Bom, nesse caso, o valor de mercado é adotado por alguns investidores e eles preferem, para ter uma margem de segurança maior, aqueles fundos que têm um patrimônio líquido ou o patrimônio total do fundo maior, mais robusto. Isso pode significar uma presença maior de ativos compondo essa carteira do fundo imobiliário, que pode significar uma maior garantia de rendimentos constantes oferidos pelo investidor e também oferecem uma garantia ao investidor que, em caso de alguma intercorrência que ocorra nesse fundo imobiliário, ele vai ter patrimônio para garantir e honrar os compromissos com os seus cotistas. Tranquilo? Então esse pode ser um dos critérios adotados por você inicialmente. Patrimônio do fundo imobiliário. Então temos aqui uma lista baseada no critério de patrimônio líquido em ordem decrescente. E aí temos o KNIP 11 como primeiro colocado, com um patrimônio de quase 7,8 bilhões de reais. E assim sucessivamente, você vai encontrar diversas opções em razão da classificação dos fundos imobiliários por esse critério. Já em relação a outro critério, o preço sobre o valor patrimonial. Bom, sobre esse critério nós temos algumas avaliações e considerações a fazer. Veja, aqui você pode, já definido os fundos de acordo com o patrimônio líquido, você pode agora, dentre os maiores, daquela expectativa que você tinha, você pode definir agora os que estão com um preço sobre valor patrimonial mais interessante, de acordo com aquilo que você imagina. Geralmente somos levados a acreditar que um fundo imobiliário com um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 está descontado. E como dito no início do vídeo, se há desconto, em tese há uma possibilidade de ganho, e se há uma possibilidade de ganho, vale o investimento. Não é necessariamente assim. Veja, o preço sobre o valor patrimonial, em relação aos fundos imobiliários de tijolo e em relação aos fundos imobiliários de papel, há uma diferença. O valor patrimonial ou o patrimônio do fundo, ele é analisado geralmente de forma anual. Então, dentro de um ano, se houver, por exemplo, uma valorização das cotas desse fundo, um preço maior sendo pago por ele, pelos investidores e pelo mercado, e esse valor do patrimônio do fundo não tivesse sido atualizado ainda, pode haver aí uma distorção no valor desse indicador. Porque o preço vai subir, mas o valor patrimonial não vai ser atualizado. Então, como ele é o denominador dessa divisão, haverá sim um aumento desse indicador e pode levar o investidor a uma análise induzindo a erro. Tranquilo? Então
Então é preciso atentar para essas questões relacionadas às regras de valorização dos fundos imobiliários, dos fundos imobiliários de tijolo. Já nos fundos imobiliários de papel, essa lógica é mais tranquila, porque com relação aos fundos de papel, como a carteira deles geralmente é composta por títulos de recebíveis imobiliários e que tem atualizações constantes, há uma movimentação na carteira, essa diferenciação em relação ao valor do patrimônio desse fundo, ela não é tão distorcida, porque há um lapso menor para a atualização desses valores. Então, geralmente, o preço sobre o valor patrimonial reflete, de fato, essa lógica entre o preço e o patrimônio detido por aquele fundo. Tranquilo? Feitas essas considerações em relação ao preço sobre o valor patrimonial, vamos passar a outro indicador, que seria o dividend yield. Com relação ao dividend yield, é preciso ter cuidado também, porque nós costumamos classificar os fundos considerando os de maior dividend yield como aqueles ideais para realizar os investimentos. Mas nem sempre essa realidade é verdadeira. Por exemplo, no caso de um fundo imobiliário como esse, o RDPD11, que nessa lista está constando como o de maior dividend yield atual, nós temos o não atendimento em relação ao valor de patrimônio líquido, por exemplo, porque ele tem aí um patrimônio líquido de 27 milhões e nós vimos na lista anterior, com a classificação, que o fundo imobiliário dessa listagem, com o maior patrimônio líquido, equivale a 7,8 bilhões. Então, veja a diferença entre os dois fundos e veja se ele, de fato, atende a esse critério. Então, é preciso se avaliar o dividend yield dessa forma, considerando outros critérios, e se todos eles são atendidos, ele passa a figurar numa lista de possíveis investimentos. Mas enquanto isso não acontecer, você vai passando para os próximos. Em relação ao dividend yield, também é importante lembrar que o dividend yield é médio, e se houver pagamentos em anos diferentes, não recorrentes e com valores superiores à média, essa média passa a indicar um valor distorcido. Vamos ver um exemplo prático. Nesse caso aqui, o BRCR11, um fundo imobiliário de tijolo que investe no segmento de lajes corporativas. Veja aqui, vamos colocar os dividendos pagos nos últimos 5 anos de forma anualizada. Anual, pronto. Veja aqui que em 2018 ele pagou 4,38, em 2020 ele pagou 5,83, em 2021 5,65, 5,82, enfim, pode notar que a média dele é pouco mais de R$5, um pouco acima disso. Só que em 2019 ele pagou a quantia de R$16,44, mais de 3 vezes acima da média histórica dele nos últimos 5 anos. Então veja que esse valor pago em 2019 está acima do que foi pago nos outros anos e integra a média de dividend yield indicado nos sites. Então, há uma distorção nesse valor ocasionada por esse indicativo aqui de valor pago em 2019. Então é preciso analisar o dividend yield não só pelo indicador atual, mas também pela recorrência de pagamentos ano a ano para entender a lógica de pagamento. Nesse ano aqui, provavelmente, houve talvez a venda de algum ativo, algum prédio de lajes corporativas que propiciou ao fundo imobiliário um rendimento maior naquele ano e esse rendimento foi dividido com os cotistas daquele fundo. E considerando um valor acima do normal que foi oferido naquele ano, obviamente que o valor pago por cota foi maior também. Só que aí você tem que avaliar se isso foi recorrente ou não. Se foi algo pontual daquele ano, você não pode considerar esse valor médio como o que vai ser repetido em todos os anos. Até porque o dividend yield ele espelha algo que já aconteceu. E o passado, como já dito no início do vídeo, não vincula nem o presente nem o futuro. Por isso não há garantia de pagamento desse dividend yield por todo o tempo ininterruptamente. Com certeza haverá algum tipo de variação. Tranquilo? Em relação ao último indicador, nós temos aqui a liquidez. E por que é importante você avaliar a liquidez de um fundo imobiliário? Veja aqui que o fundo imobiliário de maior dividend yield possui uma liquidez de 242 mil. Agora vamos classificar esse ranking aqui, essa listagem, através do indicador ou do critério de liquidez. Veja que aqui o primeiro colocado, o KNCR11, tem uma liquidez diária de 10, acima de 10 milhões. Veja que o fundo inicial com maior dividend yield, a liquidez era de 242 mil. Note a diferença. Então, a liquidez é importante porque ela diz respeito especificamente ao número de negociações realizadas pelos investidores desse fundo diariamente.
A liquidez é importante para os investidores porque ela passa uma segurança e uma garantia de que se você precisar negociar uma cota que você já detém ou aquela que você quer adquirir, você vai ter quase que uma garantia de que a partir do momento que você der a ordem de compra ou de venda, ela vai ser executada. Porque existem várias negociações ocorrendo e várias pessoas interessadas em vender e comprar aquelas cotas. A liquidez diária indica exatamente esses movimentos de negociações que ocorrem todos os dias como média durante os pregões na Bolsa de Valores. Tranquilo? Então é importante você considerar esse indicador nessa triagem inicial. Então agora, explicadas esses critérios utilizados nesse primeiro análise dos fundos, a partir do momento que você chegou a conclusões relacionadas a esses critérios e chegou a uma lista com alguns fundos imobiliários que se destacaram preenchendo esses requisitos que você estabeleceu, nós vamos passar agora a uma análise mais aprofundada dos fundos imobiliários de tijolo, tranquilo? Bom, então em relação aos critérios do 5 ao 12, nós vamos iniciar essa avaliação agora. Partindo daquela lista inicial, nós vamos aplicar aqui o primeiro critério, número 5, se o fundo imobiliário tijolo é monoativo ou multiativo, ou se ele é monoinquilino ou multi-inquilino. Qual é a importância disso para um fundo imobiliário tijolo? Bom, aqui é uma questão de gestão de risco. Então vamos a um exemplo prático. Imagine que determinado fundo imobiliário tem em seu portfólio apenas um imóvel, como descrito aí na imagem. Imagine também que o percentual de rendimentos relacionados a esse imóvel corresponde a 100% dos recursos desse fundo. Já em relação aos inquilinos que ocupam esse imóvel, temos apenas um nesse exemplo. E os rendimentos relacionados a esse contrato que foi firmado por esse inquilino correspondem a 100% também dos recursos que esse fundo consegue gerar. Agora imagine que em uma situação de desocupação desse imóvel em razão da rescisão do contrato de locação, ocasiona nesse fundo que só tem um imóvel e um inquilino, uma redução em 100% no rendimento do fundo, em 100% no pagamento de dividendos aos cotistas e a possibilidade de uma redução no valor das cotas pelo temor dos demais investidores em razão desse momento econômico e da total inexistência de recursos sendo gerados por esse fundo imobiliário. Um movimento grande em direção à venda desses ativos que vai gerar um impacto no valor das cotas. Agora, em outro cenário, imagine o mesmo fundo imobiliário, mas agora ele tem no seu portfólio 10 imóveis, como nessa nova imagem. Existem vários inquilinos ocupando esses imóveis. E o rendimento percentual em relativo a cada um desses imóveis corresponde, para facilitar a conta, 10%. Ou seja, cada imóvel rende 10% de recursos no total de 100%. Então, em relação aos inquilinos, nesses imóveis, cada um desses imóveis tem pelo menos 2 inquilinos. E o percentual de recursos relativos a cada um desses contratos também corresponde a 10% por imóvel e por contrato. Agora, naquele mesmo cenário de desocupação do imóvel em razão de rescisão de contrato em um desses imóveis, vemos que aí saímos de um cenário de redução de 100% dos rendimentos do fundo para um impacto de apenas 10% no rendimento do fundo, o que ocasionará também uma redução em 10% no pagamento de dividendos. E ensejará aí uma menor possibilidade de redução no valor das cotas, porque haverá ou nenhum ou apenas um pouco de temor de alguns investidores que passarão a vender suas cotas em razão dessa desocupação e dessa redução pontual de 10%. Então veja que se trata de uma questão de gestão de risco. Se você tem imóveis monoativos e monoinquilinos, o risco, em caso de uma desocupação ou rescisão contratual, é muito grande em relação aos recursos do fundo. Já no cenário de multiativo, de um fundo multiativo e multiinquilino, mesmo que haja algum tipo de desocupação, rescisão contratual ou saída de algum inquilino, os outros podem compensar de alguma forma essa redução temporária e fazer com que o fundo tenha aí uma margem de manobra maior para alcançar um novo inquilino que vai passar a ocupar daquele que saiu. Então, em situações ideais e como regra, opte por fundos imobiliários que tenham mais de um ativo na sua carteira de investimento e mais de um inquilino ocupando esses imóveis. Traz aí uma segurança maior para você como investidor em razão do fluxo mais previsível de rendimentos. Já em relação à boa governança, é preciso avaliar com um cuidado a
A análise deve ser cuidadosa em relação à qualidade da gestora do fundo, aos resultados que ela consegue alcançar na gestão desse fundo, a gestão dos custos, o histórico, a filosofia de administração e a estratégia para o crescimento desse fundo. Então tudo isso você vai encontrar mais precisamente no site de relacionamento com o investidor desse fundo imobiliário, que vai trazer vários documentos além do relatório gerencial, que vão trazer a apresentação sobre o fundo, a ideia da gestão, quais são os próximos passos para aquele ano específico, o direcionamento e as estratégias para aquele fundo e para proporcionar um crescimento maior, se haverá aí uma emissão de novas cotas para angariar mais recursos para comprar ou aumentar o portfólio de ativos compondo aquela carteira de investimentos do fundo imobiliário, enfim, todas essas questões relacionadas à gestão e à administração do fundo são importantes para você entender se há uma boa governança que vai justificar, primeiro, o pagamento de taxas e, segundo, a confiança naquela gestão para entender que ele vai gerir bem os recursos que você está colocando lá através da aquisição das cotas do fundo imobiliário. Tranquilo nesse ponto? Beleza, então vamos falar agora sobre taxas cobradas. Bom, sobre esse ponto nós temos algumas considerações também a fazer. Veja bem, no caso dos fundos imobiliários, há, na maioria deles, a cobrança de uma taxa de administração desse fundo. Essa informação pode ser obtida tanto no site de relacionamento com o investidor, no relatório gerencial, aqui no caso do BRCR11, você já encontra na primeira página informações relacionadas à taxa de administração, e nesse caso 0,25% ao ano. Agora veja, se você for utilizar sites como Investidor 10 ou o Status Invest, que aqui, no caso do BRCR11, ele indica que a taxa de administração equivale a 0,25% ao ano sobre patrimônio líquido. Tranquilo? Pronto. A partir dessa informação você deduz o quê? Que se você investir nesse fundo, você vai ter que pagar uma taxa de administração de 0,25%. Então, se você considerar as taxas aplicadas aos outros fundos imobiliários da mesma espécie, você vai chegar à conclusão de que essa taxa de administração está baixíssima. Vale muito a pena investir nesse fundo se considerar pelo menos esse critério, o de taxas cobradas. Tranquilo? Em relação a essas taxas, é preciso que você entenda que o pagamento delas vai influenciar decisivamente na relação do que você vai oferir como rendimento de forma líquida. Então é preciso você entender qual vai ser o seu rendimento ano após ano nesse fundo imobiliário e descontar todos os custos que estão embutidos nesse investimento. E a taxa de administração, a taxa de gestão, a taxa de performance, todos esses custos, eles vão compor o cálculo do seu rendimento e o valor líquido vai ser aquele valor que você oferiu descontado de todos esses custos, tranquilo? Então é preciso procurar fundos que cobrem taxas de no máximo 1%, ou se você fizer uma avaliação do cenário geral, dos fundos e do segmento, você vê mais ou menos uma média do que está sendo cobrado e aí define qual a taxa que você se sente mais confortável em pagar. Já em relação a essa taxa, atente, nesse site ele diz que é de 0,25% ao ano, taxa de administração só, não tem mais nenhuma outra informação em relação a taxas. Beleza? Mas se você for no relatório gerencial do mesmo fundo, do BRCR11, você vai encontrar a taxa de administração de 0,55% ao ano, como está lá no site do Investidor 10, mas, pasmem, há também uma taxa de gestão que equivale a 1,10% ao ano. Então a taxa de verdade cobrada anualmente pelo fundo não é de 0,25% ao ano, é de 1,35% ao ano. Então aí as coisas já mudam de figura. Saímos aí de uma taxa de 0,25 para 1,35, um aumento expressivo. Agora você vai pensar duas vezes se vale a pena investir nesse fundo ou se tem outros fundos com igual solidez, mas que cobrem taxas de gestão, taxas de administração ou até de performance muito inferiores a essas taxas praticadas por esse fundo específico. Entendeu? Então, em relação às taxas, você deve considerar especificamente isso. E como é que você pode analisar em relação à gestão do fundo, a questão do pagamento dessas taxas? Bom, tem um indicador aqui nesse relatório gerencial que vai demonstrar, por exemplo, como está sendo gerida a vacância financeira e física desse fundo imobiliário e se ele está conseguindo alcançar o recolhimento das receitas contratadas com as locações. Então, a partir disso aqui já é um indicador de uma gestão que não está conseguindo aumentar os retornos aos cotistas. Se ele deixa ocorrer um aumento muito acentuado da vacância financeira ou da vacância física do fundo imobiliário, é sinal de que essa gestão não está fazendo jus ao pagamento dessas taxas.
Ela está sendo remunerada para isso e não está fazendo bem o seu papel. Já em relação à receita contratada, os pagamentos dos aluguéis por parte dos inquilinos, eles estão aumentando, a inadimplência está mais alta, o que está acontecendo? É uma situação na economia, é um fator externo que está influenciando nisso, ou é uma questão gerencial do próprio fundo? Então isso tudo tem que ser avaliado para você entender se aquela gestão está fazendo jus ao pagamento dessas taxas, ou se a gestão não está boa o suficiente para que você permaneça investido nesse fundo. Tranquilo? Vamos passar para outro indicador, a localização e a qualidade dos imóveis. Esse fator é muito importante em relação aos fundos imobiliários de tijolo e essas informações você pode encontrar também aqui nesses relatórios gerenciais dos fundos. Nesse caso do BSR11, o portfólio dele é composto, como vimos anteriormente, de 15 imóveis. E aqui nós temos informações diversas em relação a esses imóveis. Você tem que entender em relação à localização e à qualidade dos imóveis, como eles estão distribuídos, se existe alguma concentração excessiva em alguma cidade ou estado, avaliar como a gestora diversifica esses imóveis em relação ao tamanho, à qualidade, à concentração, aos riscos relacionados a esses imóveis e aos seus inquilinos. Ver se esses ativos dos fundos imobiliários são atrativos, se estão bem localizados, se eles são bem cuidados, se eles são modernos e se eles estão adequados ao perfil de inquilino que esse fundo está buscando. Então aqui nós temos informações em relação a esse exemplo prático aqui do BSR11, em relação à classe do ativo. Essa classificação ele vai dizer se esse imóvel, o tipo ou o grau de qualidade desse imóvel. A classificação AAA, ela é o maior indicador. Então, a boa parte desses imóveis que compõem o portfólio do BSR11 é composta por imóveis AAA. Em relação à porcentagem do ativo, em razão do total, a vacância em cada um desses imóveis, se ela está em zero, se ela está em... isso aqui tem uma vacância de 57%, você vai avaliar por que tá, é um imóvel mais novo, não foi ainda totalmente alugado. Aqui os principais inquilinos em cada um desses ativos, enfim, diversas informações que você pode utilizar para avaliar se o portfólio está sendo administrado, gerido e organizado de uma forma saudável e interessante para você como cotista e para os demais cotistas oferirem um rendimento cada vez maior em relação a esses imóveis. Tranquilo? Já em relação a outro critério, que é o de vacância e ocupação, é preciso também tecer alguns comentários acerca desses critérios. Em relação à vacância, nós temos aqui nesse fundo imobiliário, logo no início você encontra essa informação expressada em percentual. A vacância existe em dois tipos de vacância, a vacância física, ou a vacância financeira, e a vacância física. A vacância financeira diz respeito ao potencial de lucratividade que esse fundo tem e que está sendo explorado. A vacância física, ele indica necessariamente o percentual do potencial de recursos que esse fundo pode gerar que não está sendo ou que não está gerando rendimentos ao fundo e automaticamente aos investidores. Então, se eu digo que esse fundo tem uma vacância financeira de 16,4%, é sinal de que em relação ao potencial de 100% que ele tem para gerar rendimentos, 16,4% não estão gerando rendimentos. Já em relação à vacância física, em relação à metragem quadrada disponível para aluguel desse fundo imobiliário. E aqui nós temos uma vacância física de 22,3%, sinal de que dos 100% de metros quadrados que o fundo tem disponível para serem alugados, um pouco mais de 22% estão vagos ou desocupados. Entendeu essa lógica? Pronto. Em relação ao portfólio e a esses indicadores de vacância e ocupação, você deve estudar a vacância dele, como já bem ponderado, se os imóveis ficam ocupados ou desocupados por muito tempo, ou se a falta de inquilinos está em alta. E lembrando, obviamente, que essa vacância pode ser física e financeira, você deve analisar esses dois indicadores e entender se há um cenário desfavorável economicamente que está gerando essa desocupação dos imóveis, que até então estavam ocupados, ou se eles estão passando muito tempo desocupados e mesmo num cenário mais favorável economicamente, outros fundos estão com uma vacância muito menor em relação a esse que você está analisando e o problema é da gestão e da administração do fundo. Então você tem que analisar esses indicadores para chegar a conclusões, inclusive em relação à gestão do fundo. Tranquilo? Já em relação a outro critério, o de inquilinos e inadimplência, é preciso que você avalie e observe quem são os inquilinos dos imóveis que compõem a carteira do seu fundo imobiliário. E você precisa analisar também os tipos de contratos que são celebrados entre os inquilinos e o fundo,
a duração e outros fatores relacionados a essas questões, principalmente as contratuais. No caso desse fundo que nós vamos com exemplo, nós temos aqui em relação ao portfólio os índices utilizados em reajuste dos contratos e vemos que 70,2% deles estão vinculados ao IPCA, ou a inflação, né? De uma forma mais geral. Já 28,1% desses imóveis estão vinculados ao IGPM, ou Índice Geral de Preços no Mercado, tranquilo? Então, são indicadores diferentes e cada um vai se comportar de uma maneira diferente na dinâmica da economia. Então, cada alta ou queda desses indicadores pode influenciar decisivamente no valor de reajuste dos contratos de aluguel, feitos geralmente anualmente ou a cada 3 anos, a depender do tipo de contrato celebrado. E isso vai impactar diretamente na correção e no pagamento de rendimentos ao fundo e automaticamente de dividendos aos cotistas. Olhar também os tipos de contrato que são celebrados. Aqui, em relação aos tipos de contratos, temos os típicos e os atípicos. Em relação aos típicos, são aqueles contratos padrões que seguem um modelo de duração mais reduzido e que, no caso, os imóveis são genéricos e não feitos especificamente para um inquilino. Em que a multa, em caso de rescisão contratual, é de um valor um pouco menor em relação ao valor total do contrato. Já os contratos atípicos, que correspondem, no caso desse fundo, a 15,1%, eles têm uma duração maior em regra, eles têm, geralmente são imóveis edificados, construídos ou preparados personalizados para determinado inquilino, e em relação à multa, geralmente elas são mais altas. Na maioria dos casos, em caso de rescisão, o inquilino ele vai pagar os valores que estavam previstos até o final da duração do contrato. Então, nesse caso, a presença de contratos do tipo atípico, ele é interessante para os fundos imobiliários de tijolo porque dá uma segurança maior e uma estabilidade maior em relação ao fluxo financeiro. Porque em caso de rescisão e desocupação daquele imóvel, ainda assim o inquilino está obrigado a fazer o pagamento do valor total do contrato. Então, há aí um ganho de tempo para que o fundo imobiliário mantenha o padrão de rendimento e de fluxo de pagamento de dividendos, e enquanto ele arranja um novo inquilino para ocupar aquele imóvel. Tranquilo? Então entendeu essa lógica em relação aos inquilinos, à inadimplência e aos tipos de contrato. O último critério que você vai avaliar é o cenário macroeconômico. Veja, em relação ao cenário macroeconômico, nós temos um vídeo no Rota de Dividendo que fala exatamente sobre a questão dos ciclos econômicos e como eles influenciam nos nossos investimentos, nos nossos rendimentos, inclusive impactando os fundos imobiliários. E aqui no nosso canal você pode encontrar esse vídeo aqui, Evite armadilhas e os erros ao investir. Entenda os ciclos e como eles influenciam nos nossos investimentos. Nesse vídeo aqui você vai compreender essa questão dos ciclos, como por exemplo, a alta ou a queda da taxa Selic vai influenciar diretamente no CDI e nos fundos de papel, ou como a alta da inflação vai impactar diretamente no reajuste dos contratos dos fundos imobiliários e, de certa forma, aumentar os rendimentos pagos ao fundo e automaticamente aos cotistas através dos dividendos. Aqui nós vimos que os contratos eles podem ser reajustados por determinados indicadores, e aqui temos o IPCA, que nada mais é do que a inflação, ou traduz-se como inflação. Temos também, no caso dos fundos imobiliários de papel, ativos vinculados ao CDI, que está diretamente ligado à taxa Selic, então quando há uma alta também nos rendimentos relacionados a esses títulos, enfim, são vários fatores. E entender esses ciclos econômicos e como eles influenciam nos fundos imobiliários vai fazer com que você tenha uma projeção de como será o futuro daquele fundo imobiliário e a forma como você vai poder decidir se vai investir ou não naquele fundo tem relação direta com a economia e como ela influencia nos seus investimentos. Tranquilo? Encerrada a análise dos critérios para a definição de fundos imobiliários de tijolo, e vamos passar agora à avaliação desses critérios aplicáveis aos fundos imobiliários de papel ou de recebíveis imobiliários. Note aqui que são 10 critérios, mas que do critério 1 até o critério 6, eles já foram analisados quando nós tratamos dos critérios aplicáveis aos fundos de tijolo. Então, tudo o que foi falado nesse momento serve também para a aplicação em relação aos critérios vinculados aos fundos imobiliários de papel. Considere tudo, inclusive aquela análise prévia dos fundos imobiliários que vão ser objeto de um estudo mais aprimorado e que levarão a você decidir em qual fundo você pretende investir, considerando esses indicadores,
os critérios que você definiu e o enquadramento com a sua estratégia de investimento. Tranquilo? Então, falando especificamente sobre os critérios que são aplicáveis aos fundos imobiliários de papel, temos aí a composição da carteira ou dos títulos, a qualidade dos ativos, as características dos títulos e o cenário macroeconômico, como o cenário macroeconômico, a alta ou queda da taxa Selic, aumento da inflação ou diminuição, ou outros indicadores vão afetar os rendimentos do fundo imobiliário, os seus dividendos, a variação do valor da cota, enfim, vão influenciar nos seus investimentos. Tranquilo? Então, basicamente, você vai centrar a análise em relação aos fundos imobiliários de papel na carteira e na composição da carteira de investimento do fundo imobiliário. Vamos usar um exemplo prático aqui. Nesse caso, estamos visualizando o relatório gerencial do fundo de recebíveis imobiliários gerido pelo Credit Suisse, o HGCR11. Então, vamos direto à composição da carteira. Note que em relação ao maior número de ativos que compõem essa carteira, os certificados de recebíveis imobiliários, no último dado mais recente de abril de 2023, você pode ver que 58% desses títulos estão vinculados diretamente à inflação, que pode ser refletida através do indicador IPCA. E em relação a 42% desses títulos, a vinculação é em relação ao CDI, o Certificado de Depósito Interbancário, que tem relação estreita com a taxa básica de juros, ou a taxa Selic. Hoje a taxa Selic está no patamar de 13,75% e o CDI praticamente acompanha esse valor com um percentual atual de 13,65%. E no caso da inflação acumulada nos últimos 12 meses, segundo dados mais recentes do IBGE, há um valor de 4,18%. Nos últimos 12 meses, o acumulado da inflação. Então daí você pode analisar que se houver alguma alta na taxa Selic, ele vai impactar aqui os títulos que estão vinculados a ele. Então 42% dos títulos que compõem a carteira de investimento desse fundo vão ser afetadas positiva ou negativamente em razão dessas mudanças na taxa Selic e automaticamente no CDI. Já em relação aos índices inflacionários, eles vão impactar, nesse momento específico, 58% dos títulos que compõem a carteira desse fundo imobiliário de papel. Tranquilo? É essa lógica que a gente tem que entender para visualizar os movimentos futuros em relação aos rendimentos desse fundo imobiliário. A taxa Selic tem uma projeção de queda. Então, como isso vai impactar? Qual é a composição da carteira daquele fundo e de que forma ela vai ser influenciada, positiva ou negativamente, considerando essa composição? Tem muitos títulos vinculados à inflação ou ao IPCA e alguns vinculados ao CDI, automaticamente afetados pela taxa Selic. Então, esse tipo de racional deve ser utilizado por você como investidor para avaliar os potenciais de ganho ou de perda que você pode ter ao investir em cada um desses fundos. Então é preciso conhecer de forma mais próxima a composição da carteira, o grau de risco a que ela está exposta, no caso aqui, ó, classificação de risco ou rating de aquisição, são as classificações em relação a tipos que varia de AAA até o BBB-, em relação ao grau de risco em cada um desses títulos imobiliários que compõem a carteira desse fundo. Então você tem aí a separação, 20% estão num grau mais mediano de risco, já 18% estão num grau mais alto de risco em relação a essa classificação. Então é preciso avaliar também o nível de exposição ao risco que esse fundo está apresentando para que você entenda se isso vai servir para você, se faz parte do seu perfil de investimento, ser mais agressivo dessa forma, ou se você prefere um fundo imobiliário mais conservador, que tem uma exposição menor ao risco. Aqui a distribuição geográfica dos ativos, dos ativos que estão vinculando esses certificados de recebíveis imobiliários, as taxas por indicador, IPCA. Então, nesse caso, o fundo imobiliário, 57,7% dele recebe o IPCA mais um prêmio de 7,6%. Então, isso com essa ideia, com essa informação, você consegue mensurar qual vai ser os ganhos ou rendimentos futuros num curto prazo aí desse fundo imobiliário e pode projetar os seus rendimentos. Se é do seu interesse ficar vinculado a um fundo imobiliário desse tipo, com essa composição de carteira, ou se você prefere se vincular a outros tipos de fundos imobiliários de papel que têm uma diversificação da carteira e uma composição dela de uma forma diferente a desse fundo imobiliário específico.
vai muito do que você imagina como ideal para você como investidor. E com esses comentários nós falamos também desse cenário macroeconômico e como ele influencia. E aquele vídeo que foi citado há pouco tempo no nosso canal, falando sobre os ciclos econômicos, pode ser assistido por você para ter um entendimento melhor acerca da influência desses ciclos de taxa Selic, inflação, nos seus investimentos. Então, com esses breves esclarecimentos, eu espero que vocês consigam, ao realizar investimentos em fundos imobiliários, poder fazer uma análise mais aprofundada desses fundos e, consequentemente, tomar decisões mais seguras em relação aos seus investimentos. Se houver qualquer dúvida ou esclarecimento adicional que você tenha ou precise, pode deixar aqui nos comentários. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.